e nós teremos pelo YouTube, e o link nós vamos publicar aqui no chat, o link do endereço com a tradução simultânea. Apresentando a mesa, então, a mediação vai ser feita pelo professor associado, livre-docente, do Departamento de Psicologia Clínica da USP, da Universidade de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Cooperação Internacional da IPUSP, coordenador do PSI, Laboratório de Pesquisa e Intervenções Psicanalíticas, graduação em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestrado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador e autor de inúmeros trabalhos científicos, Daniel Cooper, então, fará a mediação. E o professor Oscar Elvira, que é mestre titular e atualmente docente da Associação Psiquiátrica de Buenos Aires, membro do grupo Sandorferense de Buenos Aires, Associação Sandorferense de Madrid, membro da Comissão Científica da Federação Latino-Americana de Psicanálise e autor de inúmeros trabalhos, entre eles se destacam a liderança e poder na instituição psicanalítica, clínica psiquiátrica, teoria e prática, e o Instituto e o Instituído e o Instituinte, feito um trabalho de compilação. Autor de inúmeros artigos científicos, participação em congressos e conferências. Bueno, buenas tardes. Bom, boa tarde. Qué alegría estar acá. É um prazer poder estar aqui, acompanhado pelo Daniel Cooperman. E compartilhamos tantas atividades científicas que estivemos trabalhando desde 2009, 2010. Nós nos encontramos em Buenos Aires e, bom, eu gostaria de agradecer a Autorides Maciel, o sobrenome, Andresa, a Daniel Cooperman e a Yogan Dahl, especificamente por este encontro. Daniel, eu não sei se deseja dizer alguma coisa? Bom, então vou ler o trabalho, ok? Um momentinho. Bom, Sandorferense, Ética e Compromisso. Nunca tinha pensado que faria um trabalho sobre este tema e graças a esse convite eu pude pensar que lugar ocupa o seu pensamento. É viável rastrear em alguns dos seus discípulos seu impronto e acordos de diferenças? E que lugar ocupa o seu legado no seu momento histórico da humanidade? Neste congresso que nós estamos realizando, agora que tivemos que realizar no Rio, também nos leva a isso. De pronto, podemos pensar uma respostas para essas perguntas. Nós poderíamos dizer que uma parte importante desse discurso começou no ambiente familiar e na sociedade que ele escolheu viver. O seu pai, que teve, de repente, despertado a ele a paixão dos livros, porque ele que trabalhava com livros, e o seu saber, as reuniões que eram sociais, intelectuais, que eram realizadas, o calaram de forma profunda e despertaram nele uma certa inquietude que o levaria, ao longo da sua vida, à pesquisa sobre a vida e, particularmente, sobre o ser humano. Isso poderíamos tratar de poder realizar a partir do que Foucault, 2014, propôs no conceito da inquietude de si, no qual define como que
é o autoconhecimento, se ocupar de si mesmo e é conhecer-se. Talvez por isso, nós encontramos na inclinação de ler e estudar filosofia. Ali o encontramos a partir de posteriores desenvolvimentos psicanalíticos, para assim poder contrastar os territórios específicos de cada uma dessas ciências ou até mesmo disciplinas. Agora eu vou mencionar um psicanalista argentino muito, muito importante, que fez algumas contribuições centrais à psicanálise. Se chama Isidoro Ubersky. Também daremos uma resposta do que Isidoro, em 2004, pôde formular a partir do conceito de interferência. Esse conceito é central, e de interferência. Como nós vemos e foi manifestado recentemente, este conceito de interferência é complementar e vem para ocupar espaços deixados pelas ideias primordiais de Sam Ferenczi. E, obviamente, segundo Freud, depois, partindo desses dois, com um diálogo com um outro diferenciado, e não somente de um conectado ao narcisismo primário, pensou de vir outro com o outro ou outros. De Sandor Ferenczi, seria a necessidade de encontrar um objeto na realidade material externa. Nessa cartografia mental que nos leva ao alheio, a presença e a interferência serão temas centrais. Os espaços psíquicos estarão fortemente determinados pelo social. Isidoro Berenstein falará sobre formular um conceito de interferência e o pensa naquilo que está conectado à transferência, mas com uma nuance diferente e radical. Eu menciono suas palavras. A interferência não complementa a transferência. Tem o efeito de um excesso e não de uma falta. Não completa, mas sim descompleta e introduz outro trabalho para ser realizado. Ele disse isso em 2004. Reconhece as formulações clássicas sobre a transferência, mas vai incluir o que é inovador, o novo, o que não é uma repetição do passado, no aqui e no agora, no presente, mas que vai surgir algo inédito. Isso disse em 2021, quando estava em Evira. E Ferenczi, precocemente, em um dos seus artigos, formulou alguns diálogos com Putnam, quando disse que, ele disse o seguinte, menciono, insiste que a psicanálise tem que reconhecer sem reservas como método psicanalítico e terapêutico válido e que se integrou num sistema filosófico mais amplo. Esse, ele disse em 1912, Ferenczi. Por isso, estabelecerei um diálogo para poder pensar a ética diretamente por Aristóteles e Spinoza, quem pensaram profundamente sobre essa questão. O primeiro, como destaca José Ferrater Moura, pensa o seguinte: as virtudes são para Aristóteles aquelas que se desenvolvem na prática e que vão encaminhadas a uma consecução de um fim. Termina a sua citação. E nós encontramos aqui a centralidade na praxis, que desenvolve o sujeito humano, fundamentado em seu compromisso com a sua época, o que o outorgará um sentido à mesma. Em Spinoza, encontramos que, eu menciono, segundo estão organizadas e concatenadas na alma, nos pensamentos e nas ideias das coisas, assim elas estão de modo organizadas e concatenadas correlativamente às afeições e às imagens das coisas no corpo. Spinoza. Já não se trata mais somente dos pensamentos conectados à alma, mas também de poder outorgar a ele um lugar ao corpo, ou seja, o sujeito humano como a unidade
psicossomática. Sandor Ferenczi, nos anos 24 e 26, pensou o seguinte, desde os seus próprios termos, para propor o conceito de ultraquismo. E nesse congresso foi mencionado, inclusive se falou sobre o ultraquismo. Para isso ele destacou, eu vou mencionar o que ele disse. Cheguei a supor que a ciência deve trabalhar como psicologia pura e como ciência pura, que precisa confirmar a experiência, tanto interna como externa, através de dois pontos de vista, o qual implica uma ondulação entre projeção e introjeção. E isso é o que se chamou de ultraquismo, segundo Ferenczi, em 26. Voltará às conceitualizações a partir das suas propostas para denominar o seu método analítico como uma bioanálise. Nesse artigo, ele propõe que os humanos, nós somos herdeiros do filogenético e ontogenético. O primeiro destaca que nós somos parte de uma cadeia ligada à vida, tanto no contexto material como no contexto imaterial. O ontogênico inscreve a construção subjetiva que um sujeito foi construindo ao longo da sua existência. Uma análise, partindo destas conceitualizações, são tributários de uma herança da vida, tanto no universo como no nosso planeta, o que adiciona o próprio contexto analisado, o que traz um cenário de um processo analítico em consonância com o que traz essa transferência e a contratransferência. Daniel ontem dizia que não se havia trabalhado nessa mesa o conceito de contratransferência. Sandor Ferenczi, em 32, no seu diário clínico, diz, eu menciono, a histeria e a regressão do erotismo aos órgãos que, antes, só serviam para as funções do eu. É verificada o mesmo nas doenças corporais dos órgãos. A substância inorgânica e orgânica é um link sólido, organizado, de energias. Tão sólido organizadamente que nem sequer o alcança as estimulações perturbadoras que sejam poderosas, ou seja, que não prova motivos para mudar. A substância orgânica, talvez também inorgânica, encontre e mantenha a qualidade psíquica que não foi utilizada há tempos imemoriáveis. Continuando, Ferenczi dizendo, o homem é um organismo com órgãos diferenciados para as funções psíquicas necessárias, trabalho dos nervos e do espírito. Nos momentos de grande angústia, diante dos quais o sistema psíquico não está à altura da situação, ou quando estes órgãos especiais, sejam nervosos ou psíquicos, são destruídos com violência, são despertadas forças psíquicas muito primitivas, que são aquelas que tentam controlar a situação perturbada ou conturbada. Nestes momentos é que o sistema psíquico falha. O organismo começa a pensar. Isso ele disse, Ferenczi, no ano de 32. De modo oportuno, propôs os conceitos de transferência e contratransferência corpórea do órgão. No livro psicoanalítico, como efeitos do vínculo analítico. A partir do paciente, é mudo, ele enquanto as palavras, mas agudo quanto à irradiação sobre o corpo do analista de sua materialidade corporal. Seus efeitos são vistos em cada sessão analítica, fundamentalmente pacientes psicossomáticos, mas não é alheio aos neuróticos, borderline,
ou psicóticos, e pedem ou clamam por ser sistematizado é uma via de representação mental, como dizia a cita de Pedro Modiay. Sandor Ferenczi, enquanto a educação e a pedagogia, que são temas que são convocados desde os seus primeiros trabalhos psicoanalíticos. Então, tratarei, na minha exposição, neste webinar deste ano, da Federação Latino-Americana de Psicoanálise, FEPAL, e assim destaquei. Retomou Ferenczi a proposta de Sigmund Freud em 1905, que destacava que um dos valores centrais de uma psicoterapia estava coordenado por um fator educacional. E ali ele destacou: em termos gerais, podem conceber o tratamento psicoanalítico como uma pós-educação desta índole, para vencer resistências interiores. Isso Freud disse no seu artigo de 1905 sobre psicoterapia. Ferenczi volta aos temas e nos diz poeticamente: nós podemos permitir uma excursão sobre o jardim de infância e a grama, e não sem certa esperança heurística. E isso disse Ferenczi, onde ele faz, por exemplo, pinta um quadro sobre esse tipo de inserção nas gramas do jardim. E o diálogo com o fundador do psicanálise marca de forma mais corajosa e crítica a maneira de educar as crianças, num ambiente de repressão dogmática, onde não era otorgada a ele a suficientemente liberdade para sua necessidade natural para a pesquisa e, sobretudo, no terreno da sexualidade humana. Critica a pedagogia da sua época e diz, eu vou mencionar a Ferenczi, um dos seus mais graves erros é a reprovação das emoções e das representações. Poderíamos afirmar, inclusive, que cultiva esse rechaço das emoções e das ideias. Isso escreveu em 1908, Psicanálise e Pedagogia, e vai concluir. A humanidade é educada em uma cegueira introspectiva, e termina a sua citação. Esse é um tema que terá de conservar ao longo da sua vida. Nós sabemos das controvérsias e dos debates que são acalentadores e que se desenvolveram dentro do território da psicanálise, conectado a essa temática, entre Sigmund Freud, Melanie Klein, Anne Freud e Ernest Jones, entre outros. Sandor Ferenczi, em 1927, sobre esse tema que nós estamos tratando, volta ao transcurso da sua obra, questão que nunca a deixou. Quando pensa na adaptação da família à criança recém-nascida, é contundente quando manifesta que deve ser a família a que, de modo primário, deve se adaptar à criança, adotá-lo em sua originalidade e não impor a ele dogmas e explorar sua subjetividade única e irrepetível. Nos diz o seguinte, mencionam, o primeiro erro dos pais consiste em esquecer a sua própria infância. Que repercussão pode ter em cada um de nós isso que ele acaba de dizer, Ferenczi? Por isso, nós temos que destacar como tema central do processo educativo, a partir do nascimento, que deverá estar ligado ao contexto de higienização e da função central que ocupa o órgão genital. Porque a criança sabe que contém um fator libidinoso. É contundente quando destaca, menciono, enquanto não é reconhecida a função erótica ou voluptuosa, existirá sempre um abismo entre os pais e as crianças, os filhos, e aqueles permanecerão como para a criança como ideal inacessível. Atualmente, Denise Salomão Gorfman, no livro que acabo de compilar, Sandor Ferenczi, Instituído e Instituinte, ou seja, em seu capítulo, diz, a partir da sua experiência clínica, destacou que coincide com o analista húngaro
e é transcendente que os pais da criança estimulem o desenvolvimento de sua linguagem. Como pode acontecer? Eu menciono as suas palavras. No caso das palavras obscenas, surgem conteúdos de caráter evocativos, sexualmente explícito, fazendo com que nós entremos em contato com o obsceno, com o que está fora da cena consciente, diretamente ligado a fantasias inconscientes sobre as relações genitais no complexo de Édipo. Daniel Kahneman também trabalhou a partir das nossas colocações. E eu continuo. Para que isso aconteça, nós requeremos que os pais sejam mais conscientes das emoções e que não apaguem a sua própria infância. Enquanto a pergunta inicial, é possível pensar que foi um dos precursores da análise das crianças? Oportunamente, o desenvolveu da seguinte forma. Sigmund Freud e Sandor Ferenczi são quem precocemente descobrem e indagam um novo território ligado aos primeiros anos de vida e à vida fetal. Eles revelam uma nova cosmovisão sobre o tema mental. O material clínico é contribuído aos pais e às crianças que são pacientes. Sigmund Freud, com Juanito, revela o mundo infantil. Sandor Ferenczi, com Arpato, o pequeno homem galo, em espanhol, El Pequeño Hombre Gallo, continua o caminho do fundador de psicanálise enquanto a importância do contexto mental dessa criança e abrirá novas bifurcações dentro dos caminhos da psicanálise, que poderão conduzir em pouco tempo à aparição de Melanie Klein. Sandor Ferenczi será, dentro do campo da psicanálise, quem concentrará os seus desenvolvimentos teóricos clínicos tanto da importância do mundo interno como do contexto social. Nós temos que lembrar o que ele dizia sobre o traquismo. Além disso, é quem estende a vida fetal, o início desse psiquismo humano. Igualmente que Freud obteve material clínico de primeira mão, por meio do pai de uma criança. Segundo as suas palavras, um antigo paciente. Se trata de Arpato, o pequeno homem galo. Que maior foi essa obra de Freud? Nós podemos dizer que foi tão ampla e Ferenczi, quando nós nos animamos para poder nos aproximarmos a uma criança nesse contexto da psicanálise, não é verdade? Freud e Ferenczi, quando voltaram a abordar a gigantesca odisseia para esses tempos iniciáticos, já estavam contribuindo com conceitos notáveis para a teoria e a técnica psicanalítica, transferência, contra-transferência, complexo de Édipo, projeções, princípios do prazer e da realidade. Foram contribuídos todos por Freud. E enquanto nós temos também um contexto de introjeção e impotência, entre outros temas. Foi esquecido, muitas vezes, de dar a paternidade desse conceito de introjeção a Ferenczi. Arpato nos reclama atenção, ou seja, nos pede atenção, porque foi central para o diálogo entre esses dois analistas. Igualmente, como Juanito, que chegou ao conhecimento de um antigo paciente, a Ferenczi. A criança contava com 5 anos, tinha 5 anos, durante as férias de 1910, a família tinha ido de férias em um balneário de Áustria, ou seja, austríaco, onde alugou um quarto. Até os 3 anos, a criança não tinha despertado nenhum sintoma, mas a partir deste momento, o seu interesse foi centralizado em uma só coisa, disse Ferenczi, no galinheiro, que estava localizado na mesma fazenda. Então, levantava de manhã e passava contemplando todo o tempo as galinhas, e não fazia mais do que lançar os famosos quicriquis e cacarejaram. Deixou de falar, e quando perguntava a ele, fazia mediante gritos que imitavam esses animais que ele estava sempre observando. Quando voltava a Budapeste, voltou à linguagem humana.
Sua conversa era quase todo o tempo voltada sobre os galos, galinhas e os frangos, dizia Félix. Ele gostava, de forma sádica, pôr em cena como eram cortados os pescoços dessas galinhas para comê-las. Então, descrevia Félix, mostrava como o galo era sangrado, cortado, e ele imitava justamente o gesto da voz da sua agonia. Desejava de forma clara ver a sua galinha degolada. Por outro lado, temia muitos desses animais. Tinha medo, porque quando perguntava para ele, ele repetia a mesma história. Um dia que tinha ido ao galinheiro e urinava, um galo foi lá e picou o seu pênis, e o seu membro começou a sangrar. Isso aconteceu durante o primeiro verão, ou férias, quando ele tinha 2 anos e meio. Aos 5 anos, quando brincava com o seu pênis, igualmente com o que acontecia com o Juanito, a partir do seu ambiente, o sancionavam, dizendo que, se continuasse com essa conduta, eles iam cortá-lo. Quando visitou o consultório de Félix, dirigiu o seu olhar a um pequeno galo selvagem de bronze que o analista tinha ali no seu consultório. E disse, Félix, eu trouxe e perguntou, você me dá? E o analista o ofereceu lápis e papel e o desenhou. O perguntou sobre a sua relação com os galos. E ele disse que estava cansado. E aconteceu que surgiu essa resistência e voltou a brincar com outras coisas. No entanto, o genial húngaro falava do sadismo e do masoquismo da criança, colocando na cena do amor e do ódio. Interpretou que o galo era o pai e ali o sintoma. Aqui, nós poderíamos dizer que já estão presentes partes do que poderá trazer a técnica psicoanalítica na análise de uma criança. Brincar, desenhar e até brincar ou animar a criança para poder descobrir o seu mundo interno, o diálogo com o externo. Então, havia presenciado o comércio sexual dos pais no local onde conviviam e significava no galinheiro, onde observava as práticas sexuais destes animais. Vamos às nossas questões, às outras perguntas que nós formulamos no início. Sim, Freud, que lugar, segundo ele, que lugar ocupa o seu pensamento? É possível rastrear alguns dos seus discípulos de forma pronta? E quanto a acordos ou diferenças? Vamos iniciar a partir da premissa de que o encontro com o professor e fundador da psicanálise que foi central na sua vida. Não poderia deixar de dizer, neste momento, como esses passeios que eram feitos pelo Freud na montanha o trouxe em pouco tempo, quando dizia, vamos aos jardins da infância, né? Então, ele também estava ali, nos jardins da sua própria infância. Assim, então, se trouxe a sua análise e surgiram as sementes da sua obra. Deixaram juntos tanto a materialidade dos lugares que visitaram, como a interioridade ligada para a transferência e contra-transferência. Poderia destacar que, a partir de uma transferência positiva e idealizada, se trouxe o vínculo com o sujeito, ou muito afetuoso, ou até mesmo sentimentos conturbados por sua análise. E o grande ver, ou seja, como dizia Freud, trouxe o termo de ambitendência, ou seja, isso é muito importante para mim também, ambitendência, o qual surge em uma carta transferencial de 18 de janeiro de 2012, que Félix envia para Freud, quando relata a sua vida conflituosa com suas amadas, a senhora Ré e a senhora Elma. Ali ele expressa, eu menciono essas palavras, posso dizer que eu me sinto com força suficiente para superar o irracional em mim e que eu volto muito mais para renunciar, inclinando-me, para dar uma ideia da ambitendência que há em mim, observo que ainda, enquanto escrevia, que eu me sinto com força suficiente. Tive dúvidas sobre essa força.
Que maravilha, né? De como ele auto se interpreta também. Isso está em correspondência, Freud e Ferenczi. E tema esse que terá que retomar Freud na sua época de 20 para pensar as formas de vidas e mortas ligadas ao amor e ao ódio. Ou seja, como que a mutualidade deles e como eles trabalhavam essa mutualidade. Sandor Ferenczi terá que retomar esse tema da ambitendência quando ele fala sobre o encontro com Arpad, a criança galo, e disse a Freud, um caso interessante de ambitendência em uma criança de 2 anos e meio. E Freud responde em outra carta, comecemos pelo seu homem galo. É simplesmente precioso e terá um grande futuro. Você não vai acreditar que eu quero confiscar para mim. Seria, digamos, uma audácia da minha parte, mas eu devo publicá-lo. Mas, por favor, não antes que eu esteja em condições de sair com o retorno infantil do totemismo, para que eu possa citá-lo como referência. Então, nessas cartas, Sigmund Freud e Sigmund Ferenczi. E nesse intercâmbio, nós podemos pensar o quão intenso e condensado desses trabalhos dos dois, onde o genial analista húngaro inspira a Freud, e esse pede a ele, a partir do seu lugar de poder transferenciar e institucional, que possa completá-lo. Nas próximas cartas, se desenvolverão os argumentos do institucional e pessoal. Sobre essa referência, aparecem os duelos, ligados aos amores, desfeitos de Sandor e à morte do seu irmão. É assim como é expressado numa carta de 8 de março de 2012, disse Ferenczi, um sonho que tive precisamente durante esse estado de ânimo conflitivo, demonstrou para mim que trato, motivado pelo plano da nossa viagem de Páscoa, de fugir de ambas mulheres, me refugiando em você e na ciência. Já na carta de Freud e Ferenczi, publicada em 2001. Essas palavras condensam a intensidade do vínculo de transferência, tanto no que é referido ao Édipo, positivo, como também negativo. A relação com Freud começa a ter uma volta quando Ferenczi e Rank passam a trazer teorias sobre o trauma, onde introduzirão a diferença com o primeiro, que tinha sido considerado nos fatos traumáticos e que relatavam aos seus pacientes que eram produtos de suas fantasias, como tinha expressado na Carta 69 de 1898 a Fliss. Dois colegas argentinos, Alba Gasparino e Agustín Genovés, no livro Sandor Ferenczi, Lo Instituído e Instituyente, diz, e são explícitos quando eles destacam, eu menciono. A ruptura desse diálogo tão frutífero ocorreu por várias razões, de ordem técnica, teórica e não menos importante como a política institucional. Terminaram assim. Penso que este foi um momento de criatividade de outra categoria em Ferenczi e ia se distanciando dos efeitos das transferências analíticas com Freud e ele começava a desenvolver uma maneira mais autônoma a sua própria obra. Sobre o trauma, em seus próprios termos, expressa Ferenczi, em 1932, se o trauma afeta ao psiquismo ou ao corpo sem preparação, ou seja, sem contra-investidura, atua então sobre o corpo e o espírito de maneira destrutiva, ou seja, perturbadora por fragmentação. Aqui ele termina sua citação. Aqui está toda a riqueza das suas contribuições à psicanálise, os quais nos alimentamos neste presente, tão ligado a situações traumáticas, como são o tema da pandemia, na ordem pessoal, social, política e ecológica, pelas que atravessa a humanidade toda e também a vida sobre a Terra. Não são criações
somente internas, mas que têm uma plataforma de materialidade externa superlativa. Vamos nos dedicar agora à pergunta sobre os discípulos dele e suas contribuições, tanto ligados ao trauma como também à cultura. Uma analista de Ferenc, que se chama Rensa Horst, de 1891 a 1953, desenvolveu estudos fundamentais para poder entender a humanidade. Mencionado por Freud como fonte de inspiração para o seu artigo senheiro, ou seja, seu artigo incipiente, trouxe Totem e Tabu, tanto como psicanalista como antropólogo, promoveu a ideia de uma simbolização universal dos humanos, bem como manifestou. E eu menciono: se o indivíduo que sonha morasse em Nova York, ou Budapeste, ou Viena, o simbolismo seria exatamente igual. Isso disse o psicanalista e antropólogo em 1973, Ronen. Essas assertativas poderiam trazer a congressos, jornadas e livros. E o que não pode ter dúvida é que destaca o valor do fator humano, mais além de suas etnias, cores e culturas. Inspirado no seu analista Ferenc, enquanto aos filogenéticos e ontogenéticos, disse o autor, eu menciono, a existência do simbolismo e de certos níveis humanos universais respondem a esta neotenia universal da humanidade. São fatores autogênicos e não estão condicionados pela cultura. Terminou a sua citação. Bom, agora nós vamos a outra pessoa importante, analista ferenciana, que é Jo Gondar, em 2021, que foi o livro que nós já destacamos, que foi publicado aqui em Buenos Aires, que recentemente pensou sobre o trauma ligado com o terror. E disse, cito, um estado o qual o sujeito prova a destruição do sentimento de si, da capacidade de resistir, atuar e pensar. Termina a sua citação. Destaca que as realidades políticas, sanitárias e da transformação do ecossistema nos pode produzir uma situação de indefesa e de para-análises, a quem devemos, como analista, prestar a ele a sua devida atenção. Luiz Martin Cabré, um diferenciado analista madrilenho, em 2011, no congresso que foi realizado aqui na Argentina em 2010, e no livro que publicamos, considerou o concernente das situações traumáticas que aconteceram e foram provadas em diferentes gerações, ou seja, cito, os traumatismos transgeracionais dariam conta do que é transmitido de uma geração a outra. Uma transmissão que vai realizada em silêncio e em segredo, mas atuada onde poderia reinar a lei do silêncio psíquico, ou seja, a proibição de pensar. Eu não posso deixar de destacar o que eu escutei na mesa há pouco de Autoris Maciel, quando falava de Foucault e da capacidade de pensar a história da humanidade. Desejaria adicionar ao que nos contribuíram nessas duas expressões pré-claras da psicanálise diferenciando atual a realidade dos povos originários da América Latina, onde se concluiu a sua pré-existência com o adicionado dos europeus que traziam e transplantaram as outras tribos humanas. Neste tempo histórico, se requer uma releitura e uma apropriação da história que se quis fazer desaparecer. Por um lado, aqueles que detentam o poder, ou que detenham o poder, nós somos primariamente descendentes das culturas prévias da chegada dos europeus no dia 12 de outubro de 1492, como daqueles que foram posteriormente entre os que estão os afrodescendentes e os europeus. Nós devemos estar atentos
para que o medo transmitido por gerações, tal qual já disse Yogondar e Luiz Martín Cabrera, transmitidos por gerações, não nos bloqueiem para pensar o novo. Ou seja, a necessidade imperiosa de realizar uma releitura crítica e não colonizada. Carlos Cunha, em 2017, refletiu sobre as nossas origens como povos americanos e o fenômeno da cultura do campo da filosofia. Bem propôs 2 horizontes, o ontológico e o estar anterior ao ser. Nossa atualidade clama e deixa, desde ela surge com vivificantes brios uma releitura, o estar anterior ao ser europeus. Estão os povos originários, que povoaram a nossa terra há milhares de anos, se fala de 13 mil anos ou até mais. Ali está a nossa potência atual e original. Nos reconhecermos nesta comunidade que nós construímos. Aquele que Miguel Foucault denominou uma consciência de si. Nós nos apropriamos deste saber ao nos reconhecermos e, além disso, outorgar a ele um estatuto ao que pugna dentro da nossa interioridade individual e coletiva, que é a chamada inquietude de si. Isto nos levou a uma espécie de caldeirão de ideias, ou seja, estão atravessando as nossas vidas cotidianas no continente americano. Os psicanalistas deveriam prestar muita atenção ao social, como está nos rodeando e nos determinando dentro do nosso interior e no diálogo com o mundo que está à nossa volta para tentar transformá-lo. Embora tenhamos que reconhecer como um certo temor estrutural diante do novo. O medo que nós destacávamos, e Yonder também destacava. Voltando às ideias de Daniel Kuttner, que está conosco nesta mesa, e o grupo de pesquisa da obra de Ferenczi na Argentina. O primeiro, Daniel, propôs uma ética e um compromisso dos analistas, diante dos efeitos das nossas intervenções na clínica e na sociedade. Para isso, nos sugeriu, cito as suas palavras, toda contribuição crucial ao campo psicanalítico implica uma leitura crítica de caráter ético, político, institucional, dos modos pelo meio dos quais a psicanálise é institucionalizada na cultura e concebe a formação dos novos analistas. Termina a sua menção e o disse no Congresso de Ferenczi em Buenos Aires de 2016. O grupo de pesquisa da Argentina, inspirado em René Caes e Cornelius Cartoriales, sobre os conceitos de instituído e instituinte, para poder pensar a instituição psicanalista e psicanálise em geral, propõe um compromisso rumo à mudança, considerando a necessidade imperiosa de dar um espaço preponderante ao novo. Assim, o pensamos recentemente ao dizermos, menciono, sabemos que o instituído precisa do instituinte para não ofuscar-se, e o instituinte precisa se instituir em algum momento. Nesse jogo, nós nos encontramos na atualidade e devemos decidir se seremos ou jogadores ou meros espectadores, disse o coletivo de Argentina. Para modo de conclusão provisória, Sándor Ferenczi foi um excelso pensador do campo da psicanálise, destacado na dimensão inconsciente da mente. Aprofundou e outorgou com a sua obra uma nova dimensão à ética. Patrocinou e sustentou, com seus desenvolvimentos teóricos e clínicos, um renovado compromisso ético, conectado a desentranhar as profundezas do padecimento humano, e que
que é possível pensar o que estão as penumbras da nossa vida, as diferenças das inquietudes do produto dos fundamentos últimos, onde a sexualidade, como brio central dessa inquietude do ser, pugna pela busca que é permitida a ele se encontrar com novos saberes e novas perguntas para os próprios, tanto na dimensão individual como social. Poderíamos expor e sugerir que a ética para Sandor Ferenczi inclui o valor da vida, não somente na Terra, mas também no universo, o que é presente em cada ser vivo e especialmente no humano, como representante do material e mental, como herança filogenética e ontogenética em uma unidade biopsicossocial. Este conceito de biopsicossocial nós o devemos à analista Pichon Rivera, onde os direitos à vida e o respeito irrestrito do outro e de si mesmo são os pilares fundamentais da convivência com ele mesmo, com a pessoa mesma ou com o ambiente, onde as formas de vestir a sexualidade e a maneira de viver implica uma apropriação e, por sua vez, um despojo narcisista de um encontro consigo mesmo e com um outro diferenciado. Assim, nos leva a integrar o desconhecido de uma pessoa mesma, do outro e do universo próprio e alheio. Espero ter leído suficientemente devagar, como que para a nossa tradutora o possa realizar essa leitura também neste idioma tão lindo português. Muito obrigado, disse em português, obrigado novamente em espanhol. Né? Oscar fez um passeio, né? Por praticamente tudo aquilo que é crucial e relevante no pensamento de Sandor Ferenczi, né? Buscando mostrar como que havia, desde o início, desde a origem, né, uma ética e uma inquietude de si, movendo Sandor Ferenczi no sentido de levar a psicanálise, ampliar os limites do saber psicanalítico, não apenas limites clínicos, né, mas também para nós pensarmos o mundo no qual nós vivemos. Vou retomar, então, de alguma maneira, tentar mostrar para vocês como que o Oscar abordou o que nós podemos considerar como as 4 vertentes de um pensamento autoral em psicanálise, né? Considerando um texto de Michel Foucault, uma conferência de Michel Foucault, do final dos anos 60, intitulada O que é um autor, né? Para mostrar como Ferenczi pode realmente ser considerado, junto com Freud, né, Oscar? Junto com Freud, um criador da psicanálise, né? O principal interlocutor de Freud. Então, primeiro, o Oscar mostrou, recorrendo a Spinoza, né? Como que em Ferenczi também há no pensamento ferenciano uma espécie de unidade psicossomática, onde o corpo e a alma são ambos capazes de pensamento, capazes de expressão. E eu queria dizer para vocês que Oscar Elvira é um pesquisador na área da psicossomática, muito interessado nessa área, que é uma área ainda com muita coisa a ser descoberta e pensada pela psicanálise, né? Então, Ferenczi teve uma importância na metapsicologia psicanalítica, sobretudo com a unidade psicossomática e com o conceito de introjeção,
né? Depois, Oscar trabalhou a segunda vertente de um pensamento psicanalítico, que é a clínica, ou a teoria da clínica, citando o caso do menino, o pequeno homem-galo, a tradução em português é Arpad, o pequeno homem-galo, né, para mostrar de que maneira Ferenczi é um precursor da clínica com crianças. Ferenczi foi efetivamente analista da Melanie Klein, né? Então, ele não só contribuiu para a constituição da clínica com crianças, mas também ele aprendeu muito da clínica com crianças, né, praticada por aquelas mulheres pioneiras que foram Melanie Klein e Anna Freud também, né? E citando um autor, né, que nós no Brasil deveríamos conhecer mais, que é o Berenstein, né? Trabalhou as questões da transferência e da contratransferência, né? Que eu havia dito que na nossa mesa de ontem, né, não tínhamos abordado o suficiente. Além disso, né, o Oscar trabalhou a vertente da psicopatologia, mostrando como o trauma é central na obra do Ferenczi, né, e como, citando inclusive a nossa colega Jo Gondar, né, como que o trauma é capaz de produzir um afeto de terror que nos impede de pensar, de agir, e que os elementos constitutivos do trauma eles não são apenas intrapsíquicos, mas eles estão no nosso ambiente, eles vêm do campo do outro, mas eles vêm também do campo da natureza, né, do campo do planeta no qual vivemos, né? E, por último, um tema que interessa especialmente, né, ao Oscar e a mim também, que são os processos de institucionalização da psicanálise, né? Oscar tem um livro sobre liderança e poder na instituição psicanalítica e, de alguma maneira, é sempre um mistério essa morte pelo silêncio sofrida por Ferenczi, e como foi possível a psicanálise ser transmitida durante 4 décadas, 40 anos ou mais, sem que o nome de Ferenczi fosse elevado ao lugar que seria justo, né, reconhecer a sua influência. Então, essa quarta dimensão de um pensamento autoral em psicanálise, ela aborda justamente o que é da ordem da ética, da política, da instituição psicanalítica, e o Ferenczi foi sempre um grande crítico, né, dos modos de institucionalização que tendem a engessar o pensamento psicanalítico. Então, eu queria dizer que realmente foi um enorme prazer escutar, fora a leitura, a voz de Oscar, que é sempre muito inspiradora também, a despeito das ideias que ele soube trazer. Nós temos um pouco de tempo, não muito tempo, mas nós temos audiência no YouTube, então eu agora abro a palavra para ver se alguém do público quer fazer uma pergunta, e no final nós vamos chamar o grande mentor desse evento, que é o professor Alterives Maciel, para fazer o encerramento. André, nós temos perguntas no YouTube. Vamos aguardar alguns segundos. Isso, eu abri aqui agora. Vamos aguardar alguns instantes, então. Se nós não tivermos perguntas do público, né, aí eu posso conversar, aproveitar o tempo que nós temos e conversar um pouco com o Oscar sobre algumas das ideias que ele trouxe. Eu não queria monopolizar esse momento, então, por isso, nós estamos abrindo para questões, né? Me gustou. Eu gostei das suas palavras, e uma delas é passeio. A palavra passeio. Essa jornada foi realmente um passeio pela obra de Ferenczi, a partir de diferentes vertentes, psicanalítica, a filosofia, a neurociência, a educação. Ou seja, dizer que este passeio, como
foi feito por Ferenczi com Freud e depois com outros analistas, nos convida e nos desafia a novos pensamentos sobre a sua obra e a jornada e trazê-lo para esse século XXI, onde essas inquietudes de si, como diz Foucault, ou seja, podemos pensar em Freud, o desejo, busca permanentemente por novos pensamentos e novas formas de pensar a parte clínica. Você sabe que tem um texto do Ferenczi, um texto pequeno, ele foi publicado em 1918, ou seja, logo no final da Primeira Guerra, né? E ele se chama, em português, ele foi traduzido como o efeito vivificante e o efeito curativo do ar fresco e do bom ar. É um texto muito interessante, porque os americanos e os leitores de língua inglesa não conhecem, porque isso foi publicado na edição francesa e não foi publicado em inglês, né? E de alguma maneira, ele fala desse passeio. O texto é sobre um passeio nas Dolomitas, né? Assim como Freud, 2 anos antes, havia escrito sobre a transitoriedade, né? O que passa, o passageiro. Ferenczi escreve sobre o efeito do bom ar. Esse texto é interessante porque ele fala no momento de pandemia, onde muitas pessoas não puderam respirar, né? Então ele fala de uma vitalização ecológica, né, do humano, mas ele fala também disso que você apontou agora, que é talvez o bom ar seja essa possibilidade de ventilar o pensamento psicanalítico, né, para além das ortodoxias e daquilo que é pensado dentro das instituições. Na Argentina, nós temos uma tradição importante dos estudos ferencianos, a partir do Pedro Bochano, né, que faleceu alguns anos atrás, poucos anos atrás. Oscar citou, né, o Pedro Bochano na conferência dele. Talvez, Oscar, você pudesse falar um pouco para a gente, nesses minutos que nós temos, as tuas ideias sobre liderança, poder e por que o pensamento ferenciano pôde incomodar, né, o modo como a psicanálise foi transmitida na Argentina, na América Latina, e a importância de retomar, né, o pensamento dele agora. Nos anos 80, os americanos falaram de um renascimento de Ferenczi, né, a partir da psicanálise relacional. E parece que na América do Sul, no Brasil em particular, na Argentina agora retomando esse movimento, nós também estamos assistindo um renascimento, né, do pensamento do Ferenczi e da potência dele para pensar as questões do contemporâneo, né? Você concordaria com isso? Sim, certamente. Primeiro, que em 1918, Ferenczi também esteve passando por uma pandemia, e onde morreram filhos de Freud e muitas outras pessoas. Ou seja, é também uma fonte de inspiração esses anos que ele passou, mas também com respeito ao que você disse sobre poder e instituição psicanalística, é impossível que não se discuta sobre poder. Está todo o tempo evidente, como nós tínhamos aí, e como dizia Noy e ontem sobre Foucault. E em meu livro falo sobre a fundação da psicanálise da América Latina, começa assim, em 1942, a Associação APA, a Associação Psicanalítica Argentina, em seus primeiros líderes. E trato das diferentes lideranças que houve dentro da psicanálise. É o primeiro,
o difere de Freud. Ou seja, dizer que Freud, Peter Gates diz que funcionou como um geral no momento, onde governou a tropa e teve muitas vicissitudes, ou seja, vicissitudes que nós sabemos nessa liderança. Mas foi uma liderança pelo poder e levaram adiante as ideias psicanalistas e triunfou. E isso não tira o fator de que houve muitas feridas, ou seja, muitas marcas. Isso se deu também no vínculo com Ferenc, em outro capítulo, e que eu dedico a Sandor Ferenc, como ele passou por 3 períodos. O primeiro foi muito perto de Freud, e o segundo, quando começou a falar de bioanálise e de entalassa da filosofia e tantas outras coisas. E o terceiro período, quando ele se veste de seu próprio pensamento, que é o último, e fala do trauma. O trauma permanece em silêncio e que os analistas, já como o dia a dia passou, você também falou sobre a música, como o analista deve receber isso que o paciente o transmite entre os dois e dar lugar a essa interferência que, diria Berendt, nesse novo que poderia surgir. Depois falei de Melanie Klein, que foi uma discípula de Ferenczi. E, bom, a ideia de identificação projetiva, ou seja, entre outras coisas, de impotência condicional, de desenvolvimento no sentido de realidade e suas estadas nos trabalhos de Ferenczi. E depois dou um espaço a Bion, uma analista, discípulo de Melanie Klein, que teve uma atividade importantíssima no Brasil. Vocês o levaram ao Brasil, e então são vários livros e também ele sofreu poder. Foi presidente da Sociedade Britânica e nesse determinado momento ele diz: esqueçam um pouco de ficar com Klein e desenvolvam suas próprias ideias. E depois tem que se exilar, ou seja, vai para a Califórnia, porque ele era muito forte a pressão sobre ele. E a outra analista, que eu dedico também um capítulo, que é Sacaes, para mim é central, Caes, com as ideias do grupo e também a Pichon River. E eu esqueci nesse momento que é um antropólogo que falou como os muçulmanos dizem, eu sou muçulmano, e fez um estudo de campo na África, em Saqqara, e em Oceania. Todos falavam da religião muçulmana, mas cada um a desenvolve de acordo com os fatores culturais, políticos e sociais do lugar. E isso acontece com a psicanálise também. E no final do livro, o que eu digo é que nós devemos trabalhar isso de forma permanente. E que bom que a loucura também. Nós atravessamos isso nas instituições, até os próprios psicanalistas. E também na formação de analistas. Nós trabalhamos muito, e você trabalhou também esse tema. Então, hoje houve um debate bem intensivo na Federação Latino-Americana de Psicanálise sobre esse tema. E uma analista que está em formação, como nós dizemos em IPA, fez uma denúncia totalmente descarnada, ou seja, evidente, e que tem que se analisar com alguém que não se escolhe, ou seja, quando você tem esse analista morto, então você diz, ok, mas você vai ter que procurar outro analista, então para dar continuidade, veja, hoje impactou tudo isso, mas o instituiu em 1900 e alguma coisa,
digamos, o tripé de IPA que está totalmente modificado e que vai se modificando e o instituinte vai aparecendo assim, aos poucos. Oscar, você entende a pergunta ou quer que eu tente? Sim. Sim. Neste momento, Neste momento, nós estamos fazendo um curso dentro da Federação Latino-Americana FEPAL e aprendemos português também. Muito importante. Sim, verdade. Porque até agora é espanhol, mas agora não. Bom, eu não sei o que diz em relação ao tripé. Tripé de la formación, análisis... Como é o tripé da formação, análise... Ok, tripé. Entendi. Como afeta a sociedade atualmente? Bom... ok. Sim, há muitas análises que são análises didáticas que são análises, mas muitos não. O que denunciava a Ferenczi com a hipocrisia institucional. Ou seja, que se faz com que, hoje se falava disso, que termina tantas horas de análise e analisando, e depois já era, foi. Cumpriu com as horas e ok, vai embora, e vão procurar outro analista. Ou seja, está composto por isso, ou seja, pela ansiedade, por medo, e de alguma forma a Ferenczi também aconteceu o mesmo, ou seja, nas cartas que mencionava de Freud, com Freud, e também ele tinha que idealizá-lo, mas também ele tinha medo justamente até que disse, bom, a outra coisa, nós temos outra coisa, ou seja, quer dizer que faz parte da situação tão humana. E, bom, claro, vai depender do analista didático, do analista didático para poder dar espaço aos novos. Então, hoje foi citado bastante a Ferenczi nesse grupo também. Quer dizer que as ideias ferencianas estão dando muito espaço dentro da instituição psicanalística. Bom, eu comecei com Ed Gold, que foi o primeiro presidente latino-americano da IPA, e que e que disse, bom, mas como, Ferenczi não está aqui na sua foto e como presidente? Ele não estava na instituição de IPA. E ele colocou a foto e disse, no ano que ele foi presidente e tudo, bom, é parte humana, eu acho. O importante é que o conhecimento de si e a inquietude de si vão se transformando a instituição e a nós mesmos também, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas, bom... Nós estamos chegando na hora. Eu acho que a conferência do Oscar Alterives, professor Alterives Maciel, chegou na tela, e a conferência do Oscar, eu acho que mostra que, sobretudo, nós não podemos perder, né, Oscar, essa inquietude de si, da qual Ferenczi foi um grande cultivador. Ele cultivou a inquietude de si sem medo, né? Alterives. Boa noite já, né? Gostaria de agradecer a vocês, Daniel, meu amigo, Oscar, foi um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Eu fiz contato com o Oscar logo no início da divulgação, ele aceitou imediatamente, me deu uma resposta logo no dia seguinte. E gostaria de parabenizá-lo mais uma vez por assistir uma belíssima conferência que você nos ofertou, dizendo aqui que esse é o segundo evento que a gente realiza na Veiga de Almeida, homenageando Sándor Ferenczi. Há 3 anos nós fizemos aqui o Trauma e Ternura e lançamos o livro depois do evento,
e hoje nós estamos lançando duas éticas em questão, estabelecendo uma interlocução entre psicanálise e filosofia. O filósofo que foi convocado para, inclusive foi provocado pelo professor Daniel, que fez a provocação, foi o Michel Foucault. E nós colocamos o Michel Foucault ao lado do Ferenczi e nomeamos o evento como Duas Éticas em Questão. Eu estou brincando com o Daniel aqui, porque, de fato, o Foucault deu uma espetada na psicanálise em 1976. Deu uma espetada na psicanálise em 1976 em um livro intitulado A Vontade de Saber, onde, ao mesmo tempo em que ele espetava a psicanálise, ele entrou em crise. Ele percebeu nessa crise que ele estava num impasse, de onde ele estava se repetindo em relação à questão do poder e do saber, e ficou 8 anos sem escrever absolutamente nada nessa crise. Na ocasião, o que promoveu a crise dele foi o conceito de resistência, e nesse conceito de resistência, ele interrompeu o trabalho dele com a seguinte pergunta: de onde vem a resistência? Estou falando de resistência que você falou de inquietação de si. Creio eu que o Michel ficou 8 anos inquietado consigo mesmo. E por passar 8 anos inquietado consigo mesmo, em 1984, ele descobriu a ética do cuidado de si. A ética do cuidado de si, a ética da prática de si, através da qual, olha só, ele deu a possibilidade da gente poder repensar a sexualidade à luz de uma ética. Ele não fez esse trabalho, porque em 1984 ele morre publicando um último livro chamado As Confissões da Carne. Mas a possibilidade da gente pensar o conceito de resistência hoje, a partir da concepção de resistência que é construída na clínica de Ferenczi, tá, criou a possibilidade de a gente tentar uma aproximação. Não entre o Foucault de 76, como você estava provocando, mas o Foucault de 84. Não o Foucault que estava espetando a psicanálise, mas o Foucault que, por se espetar, foi pensar uma prática de si. Foi pensar as condições de possibilidade de uma subjetivação. Condições de possibilidade de uma subjetivação que, ao longo dos 2 últimos livros da obra dele, O Cuidado de Si, O Uso dos Prazeres e o Cuidado de Si, né, ele pôde nos apresentar. Professor Oscar, esse evento do qual eu me sinto muito honrado de tê-lo aqui, é um evento onde nós estamos rehomenageando Ferenczi e faremos novas homenagens no futuro e estabelecendo uma interseção entre Ferenczi e algum filósofo ou algum clínico, coincidiu desse filósofo ser hoje o Michel Foucault, para a gente poder testar a potencialidade desse psicanalista no mundo contemporâneo. E eu creio mesmo que Sándor Ferenczi é um psicanalista contemporâneo, a clínica do Ferenczi é contemporânea, é atual. Creio que ele tem uma intuição dos problemas contemporâneos no tempo dele, que antecipa problemas contemporâneos que nós estamos vivendo hoje. E, para mim, foi uma honra tê-los aqui durante 2 dias, celebrando esse grande psicanalista e um grande filósofo também que nós colocamos lado a lado. Agradeço imensamente a vocês, viu? Aos 2 que me ajudaram na coordenação, o André Ladeira e o Hudson Bonomo. Agradeço o apoio do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi, do qual eu faço parte já estou lá inscrito. Tá? Agradeço a você por ter nos ofertado a conferência belíssima e a todos os meus colegas da Veiga de Almeida que nos apoiaram nessa jornada. Tá? Eu não sei se conhecem a antropóloga Rita Laura Segato, que trabalhou
muito no Brasil, e escreveu um livro que se chama, em espanhol, Las estruturas elementales de la violência, as estruturas da violência. E eu, quando eu escutava hoje eu pensava nela, e quando falavam de Lacan, e num capítulo que se chama A Célula Violência que Lacan não viu. Um diálogo tenso entre a antropologia e a psicanálise. E a psicanálise, porque ela se analisou como uma analista caliana e também mora na Argentina, mas é realmente muito interessante porque ela diz que a diferença, porque critica muito a antropologia instituída e que precisa se reformular, e diz que a diferença com a psicanálise é que a psicanalista vai ver o paciente, enquanto que o antropólogo, para ver e fazer a sua etnografia, precisa ir ver a pessoa, ou seja, os povos. Então, é muito interessante o artigo e, bom, sugiro a leitura. Então, um abraço e obrigado. Obrigado a você também. Daniel, alguma palavra mais? André? Não, eu queria agradecer e parabenizar, né, a Veiga de Almeida e a você em particular e aos colegas pelo evento. Não é fácil, né, Altenino, juntar tanta gente boa, né? Não, parece não é fácil, não. Parece o time do Botafogo dos anos 60. É verdade. Foi bem difícil, mas deu tudo certo. Nós tivemos um excelente evento, está gravado, disponibilizado ao grande público, e um evento de qualidade muito elevada, viu? Incluindo aqui, principalmente, a sua conferência final. Nós ficamos muito honrados de receber todos vocês aqui durante esses 2 dias. Agradeço também imensamente o nosso coordenador geral, o André Ladeira, que não deixou atrasar absolutamente nada, e a Hudson Bonomo, que nos apoiou aqui durante esse tempo todo. Por favor, André, Hudson. Hudson, então, por favor, depois eu encerro. Uma xícara do café. Professor Oscar, em particular ao senhor, nesse último momento, muito obrigado pela sua fala, pela sua clareza, pelo jeito simples, né? Típico de quem tem, de fato, um grande valor. O senhor é uma simpatia. Muito obrigado pela sua presença e participação brilhante. Assim como a ponte ela é capaz de levar e trazer as pessoas, né? A tecnologia digital ela é como um organismo, veia e artéria que flui o sangue, que leva a vida nos 2 sentidos. Então, o que nós fizemos foi criar essas pontes, esses laços. Não tomamos conhecimento da distância e nem do tempo, porque essa gravação vai ficar perene. Então, todos poderão assistir novamente. Então, rompemos as barreiras do tempo e do espaço e possibilitamos que pessoas de todos os lugares do Brasil tenham a oportunidade, tiveram a oportunidade de estar tão próximos de todos esses pesquisadores, cientistas, educadores que construíram essa obra tão bela. Agradeço, então, a todos eles. Acho que assim a gente cumpre a nossa missão, acima de tudo, falando como educador, de fazer com que a percepção das pessoas seja modificada e que, com uma outra percepção, elas possam construir espaços melhores para si e para todos os demais da sociedade. Um grande abraço a todos e parabéns mais uma vez pelo grande evento. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Parabéns, obrigado.